todos, tudo bom? Esse é o segundo vídeo desse canal e no primeiro vídeo desse canal eu fiz uma discussão a respeito da relação das mulheres com o espaço público. Fiz uma pergunta lá como era a relação das mulheres com o espaço público, como elas se relacionavam com a cidade especificamente. E nesse vídeo de hoje tudo mudou, a gente tem uma nova realidade que é o coronavírus, e que nos trouxe a necessidade do confinamento. Então houve uma inversão do pensamento que eu vinha fazendo, que era a relação das mulheres com a cidade e com o espaço público, para pensar o espaço privado. Eu vi uma notícia de que nos países que estão em confinamento há mais tempo, a violência doméstica aumentou porque as mulheres estão mais dentro de casa e aí as pessoas se irritam e os homens acabam agredindo mais as mulheres. E por que eu estou falando isso? Eu estou dizendo isso porque, no meu entendimento, o coronavírus ele explicitou a urgência do pensamento interseccional. Eu acho que eu não falei no vídeo passado, mas o que eu estou pesquisando é o feminismo negro no YouTube e esse pensamento interseccional. O que é o pensamento interseccional? O pensamento interseccional é um conceito que foi criado por feministas negras e ele leva em consideração gênero, raça e classe. Então, para a gente olhar a sociedade e olhar a realidade, a gente precisa somar esses eixos de gênero, raça e classe. A obra mais famosa que a gente tem no Brasil sobre isso é esse livro aqui, da Angela Davis, onde ela trata justamente disso, é o título do livro, Gênero, Raça e Classe. E como eu estava falando, o coronavírus ele veio para dar na nossa cara a necessidade de fazer um pensamento interseccional. Geralmente, as feministas negras, eu me considero uma feminista negra, a gente fala muito sobre isso, né? Fala muito sobre essas questões. E aí a gente é acusada de identitária, que é identitarismo. Ai, lá vem elas falar de raça de novo, lá vem elas falar de ser mulher de novo, de gênero de novo. Mas eu estava lendo um artigo de um filósofo, Zizek, e ele estava falando nesse artigo como situações extremas, como o caso de uma pandemia, são necessárias para o mundo se repensar e para, de repente, pensar um novo sistema econômico. Ele fala de como uma pandemia foi importante para transformar o sistema feudal numa outra coisa, para superar o sistema feudal, e aí ele estava falando que talvez o coronavírus nos ajude a pensar a necessidade de mudar algumas estruturas, enfim, de refazer o pensamento. E eu relacionei isso diretamente com o pensamento interseccional, porque há um bom tempo a gente já vem denunciando as desigualdades de gênero, raça e classe, mas parece que a gente está falando, geralmente, falando de uma coisa tão específica, quando na verdade a gente está falando do todo. E o coronavírus jogou isso na nossa cara, né? A primeira medida que foi pensada a respeito do coronavírus, que é higiene, lavar as mãos constantemente, já mostrou isso. Tem milhares de brasileiros que não têm saneamento básico, que sequer têm água em casa. Então, e aí a necessidade de ficar dentro das suas casas. Nem todo mundo tem casa, a gente lida com uma população de rua gigantesca em todas as cidades. E quem são essas pessoas que não têm casa? Quem são essas pessoas que não têm saneamento básico? É a população negra. Quando a gente está falando de classe no Brasil, quando a gente está falando de população pobre no Brasil, a gente está falando de raça e de mulheres. Então, qualquer medida que precise ser pensada nesse momento deveria ter a interseccionalidade como um eixo para isso. Eu vi que, além da coisa da violência ter aumentado nos países onde as mulheres estão confinadas há mais tempo, nas casas, as pessoas em geral estão confinadas, além da violência ter aumentado, várias outras coisas. As pessoas que são mais ligadas ao cuidado são mulheres, então as enfermeiras, as pessoas que fazem home care, que vão até as casas cuidar dos doentes, são mulheres, e aí a gente vê a necessidade de pensar o eixo de gênero. Aqui no Brasil, a gente está sofrendo uma recessão econômica
Então a gente está sofrendo um desemprego gigantesco, uma informalidade gigantesca. Quem que são as pessoas que estão na informalidade e quem são as pessoas que estão desempregadas? São negros e mulheres. Então qualquer coisa que seja pensada nesse momento para conter esse vírus, para salvar a vida das pessoas, tem que passar por um pensamento interseccional, né? Quem que tem o privilégio de fazer home care, de estar em casa, assalariado, sem se preocupar se vai passar fome, se vai ter emprego depois do coronavírus, se sobreviver ao coronavírus. Então, relacionando o Zizek e o pensamento interseccional, talvez a interseccionalidade seja a grande proposta desse momento, não só como um conceito, não só como um conceito acadêmico, né, para ser trabalhado na academia, enfim, mas um conceito que seja um pensamento social, que seja um pensamento político, que seja um pensamento econômico. É isso que eu tinha para falar hoje, um pouquinho daqui do meu confinamento. Me fala como é que tá o teu confinamento aí, as coisas que vocês estão pensando, como é que vocês estão passando por esse momento. Até mais, se inscreva no meu canal, curta, comente, diga o que vocês acharam aí do conteúdo que eu trouxe. Até mais!